Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos para mais uma aula sobre a síndrome do gêmeo evanescente. Nós estamos fazendo uma série de aulas, né? Onde na verdade você passa a compreender o que é a síndrome do gêmeo evanescente, características, e você vai se familiarizando então com o assunto e compreendendo também o quanto é possível se fazer uma ressignificação e a partir dessa ressignificação você encontrar resultados fabulosos, você alcançar resultados fabulosos, um preenchimento total, uma paz interior, né? A ansiedade que cessa, a angústia, muitas vezes um caso de depressão mais profundo, as crises de pânico, todas essas sensações, sentimentos, né? E que nos envolvem, que acometem a nossa vida e que muitas vezes tiram até a gente do cotidiano, travam o nosso caminhar, a nossa caminhada, faz com que nós façamos algumas escolhas que não são aquelas que nós sentimos serem as mais funcionais para a nossa vida. Então é muito importante que você saiba que ressignificar a síndrome do gêmeo evanescente é realmente um despertar completo, é possibilitar uma nova vida, é se permitir o novo. E como semanalmente eu gosto de fazer, nós vamos fazer um pequeno apanhado de tudo que já foi feito, dito até então, compreendido, aprendido, para que a gente não fique num movimento desencaixado, para que a gente tenha um movimento completo, para que a gente tenha uma compreensão, uma linha de raciocínio, né? Então, no primeiro encontro, nós começamos falando sobre o que é de fato a síndrome do gêmeo evanescente. Então, lembrando rapidamente o que acontece. A síndrome do gêmeo evanescente é quando existe mais de um embrião dentro do ventre, num princípio de gestação, ele passa a ser fecundado, mas na maioria dos casos, nem a mãe acaba por percebê-lo. Por quê? Porque é exatamente no princípio da existência, quando nem a mãe imagina ainda estar grávida, os primeiros dias. Quando a gestação ela segue dessa forma e só lá no terceiro mês acaba que um dos dois entra em óbito, aí a mãe acaba percebendo, porque hoje nós temos equipamentos de ultrassom que nos permitem ter essa percepção. No passado nós não tínhamos também recursos, então muitas vezes isso deve ter acontecido, imagina-se, né, que deva ter acontecido e muitas mães não tenham percebido. Mas hoje, com toda a nossa tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, nós compreendemos que os casos realmente mais duradouros conseguem ser percebidos. Mas a maioria deles são casos que acontecem em 3, 4, 5 dias de existência e depois eles cessam, eles são absorvidos pelo ventre materno. Então, rapidamente, o que seria a síndrome do gêmeo evanescente, né? Lembrando um pouquinho, recordando, fazendo uma revisão. Nós temos ali mais do que um embrião sendo desenvolvido dentro do ventre materno. Quantos embriões? Pode ser um, pode ser dois, podem ser múltiplos. Os registros nos mostram hoje registros que ficam realmente no nosso inconsciente, na nossa memória celular, e quando nós fazemos alguns exercícios, isso vem à superfície, nos mostram que na maioria dos casos foram 1 ou 2 embriões, mas em alguns casos existe realmente a possibilidade de serem múltiplos, de serem vários embriões que começaram o desenvolvimento e passaram 2, 3, 4 dias junto daquele bebezinho, daquele embriãozinho, e aí então vieram a óbito e vieram a ser absorvidos pela mãe, como através da placenta, absorvidos através do saco gestacional ou absorvido através de um dos embriões que sobrevivem ou do embrião sobrevivente. Algumas vezes surgem os cistos dermoides, que representam fragmentos desse bebê que foi absorvido e que não conseguiu ser processado por completo. Dentro desses cistos, você encontra unha, cabelo se desenvolvendo, então você percebe ali que existe uma irrigação, existe ainda uma fonte de vida, mas é só um sinal, é só uma demonstração, é só uma evidência de que essa pessoa que possui o cisto dermoide é uma séria candidata a possuir registros da síndrome do gêmeo evanescente. Dentro da constelação não existe certeza, mas existem grandes possibilidades. Por quê? Porque cada caso é um caso e nós olhamos para todos de forma muito particular. Então, embriõezinhos que estão dentro do ventre, nos primeiros dias de vida, 1, 2, 3, 4 dias de vida, eles se desenvolvem e eles começam a trocar movimento. Existe uma percepção entre eles de que o movimento existe. E quando existe essa percepção, começa a se registrar na camada do cérebro reptiliano
que é a única camada existente naquele momento. O embriãozinho só tem essa camada do cérebro desenvolvida, ele não possui as outras duas camadas que permitem ele raciocinar. Ele só tem realmente a camada do cérebro que é responsável pela sobrevivência. Ele vai registrando ali, então, que existe uma promessa de vida em conjunto. Existe uma promessa de desenvolvimento, de seguirem um caminho em conjunto. E essa percepção vai gerando como se fosse um hábito de se perceber junto do outro. Nesse momento é difícil para o bebê, para o embriãozinho ainda, né? Perceber o que de fato é ele e o que de fato é o outro. Muitas vezes ele se confunde imaginando que o meio seja algo único, como se ele fosse parte do todo. Então, todo este movimento, todo esse engajamento que existe dentro do ventre, algumas vezes acaba se tornando parte de todo esse processo. E o que acontece então? Esse desenvolvimento vai acontecendo, até que um deles continua e o outro para de existir, cessa, se cala e realmente vem a óbito. Por que isso acontece? Falta de recursos de sobrevivência. Kátia, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que em alguns momentos o útero materno, todo o ventre materno, melhor dizendo, ele não tem recursos suficientes para manter a existência de mais de um embrião. Por que isso acontece? Porque dependendo da quantidade que a mulher ingere de ácido fólico e que ela absorve de ácido fólico, é que vai determinar o quanto de fluxo sanguíneo ela vai possuir dentro do ventre. Ou seja, quanto maior o índice de ácido fólico, maior, né, a irrigação, oh Deus, tá difícil hoje, hein? A irrigação sanguínea. Então, é claro que existe um marcador para isso, a mulher não vai explodir de ácido fólico. Chega um determinado momento, o corpo começa a eliminar, porque seria já um excesso de ácido fólico. Então, dependendo da mulher, ela tem um fluxo sanguíneo maior, dependendo da mulher, ela tem um fluxo sanguíneo menor. Quanto maior, mais recursos para a sobrevivência dos embriões vai ser entregue, porque existem mais nutrientes. Eles ficam soltos dentro do líquido amniótico e eles passam a ser alimentados através da troca de substâncias, porque os sacos são porosos. Guardem essa informação, os sacos gestacionais são porosos. À medida em que vem o estourar da bolsa, então, o que acontece existe ali uma percepção de que algo se transforma. Aquele que está sobrevivendo, primeiro, se a bolsa estoura, o saco gestacional estoura muito próximo a ele, primeiro vem o impacto do estouro e surgem muitas vezes alguns traumas. Segundo, vem um movimento como se fosse algo voando se estiver acima, e vem os medos de voadores, medo de baratas, medo de pássaros, medo de galinha, enfim, medos de insetos. Muitos medos de voadores, de forma geral, são relacionados a esse estourar do saco gestacional. Mais uma informação, se o saco gestacional estourou e estava em cima, lembra que os sacos são porosos? Estourou, soltou substâncias, foi para o saco de baixo. Chegou no saco de baixo, o embriãozinho que estava ali absorveu um monte de substâncias. Absorveu substâncias de características de um outro ser humano. E ele passa então a receber essas substâncias em seu próprio corpo, em seu próprio embrião que está se formando, né? No pequeno corpinho que está se formando. E aí vem uma confusão grande, às vezes, de identidade. Por quê? Porque é entregue uma série de substâncias químicas e também de energia de uma outra pessoa, de uma outra identidade, que passa agora a fazer parte da identidade desse embrião. E ali vai originar uma série de dúvidas sobre quem eu sou de fato, até onde sou eu, até onde é o outro, né? O quanto eu tenho desse outro, eu não consigo distinguir isso. E acessar a vida e a morte se torna um limiar. Porque da mesma forma que ele se percebe vivo, ele percebe que junto a ele vibra algo de alguém que não está vivo. E isso é muito complexo, nós chamamos de energia alfa e energia beta. A energia alfa é energia de vida, a energia beta é energia de partida, e muitas vezes o gêmeo, o sobrevivente, ele fica ali naquela corda bamba, quem eu sou de fato. Na vida adulta, essa absorção de características de uma outra identidade pode gerar diversas dúvidas, como opções de sexualidade.
Porque vamos supor que um gêmeo era o masculino, o outro gêmeo era o feminino. O feminino sobrevive, o masculino estoura. Quando estourou, vai entregar uma série de hormônios, substâncias, informações relacionadas ao masculino. Esse feminino absorve. E o que ele tem aqui? Ele tem o masculino e ele tem o feminino. E ele passa, então, a ter uma dúvida de quem de fato ele é. Horas ele se sente um, horas ele se sente outro. E às vezes vem até a dificuldade realmente de se relacionar. Horas ele deseja um sexo, horas ele deseja outro sexo. E aqui vem uma compreensão muito grande. É algo químico, é uma experiência vivida dentro do ventre que gera esse tipo de situação, gera esse tipo de desenvolvimento. Mas vamos lá. Então ele começa a se desenvolver, ele percebe que o ambiente interno do útero da mãe, o ambiente interno do ventre da mãe acaba se modificando. Ele era claro, se torna escuro por conta do estado de decomposição, o odor se intensifica, o sabor se transforma e muitas vezes ali surge a primeira crise de pânico. Ele vai se desenvolvendo, vou agora acelerando um pouquinho, né, porque nós estamos num resumo. Ele vai se desenvolvendo e ele luta contra o nascimento. Alguns precisam nascer muito rápido. Por quê? Porque começam a perceber que existem resquícios de infecção dentro do ventre. Se ficarem, podem adquirir essa infecção e o corpo materno começa a eliminar. E aí vem então o nascimento prematuro, ou então outros resistem ao nascimento tentando dessa forma fazer um movimento de salvação e encontrar aqueles que eles tanto desejavam e não tiveram mais acesso. E aí vem os atrasos no nascimento, às vezes até o sofrimento fetal. Dentro desse processo também é importante nós compreendermos que surgem muitos casos de cordão umbilical enrolado no pescoço e até cordão umbilical enrolado em outras partes do corpo. Eu pego muitos casos de cordão umbilical enrolado no pé. Mais uma característica que é bastante comum é você ver a criança nascer com o pé virado, com o pé ao contrário, querendo dar um passo para trás. O que é querer dar o passo para trás? É se manter na gestação. Com qual finalidade? Com a finalidade de fazer um movimento de salvação e resgatar aquela parte de sua existência que ficou lá. É assim que o gêmeo percebe aquele que partiu. Parte da existência dele não pôde vir. E se esse registro acontece, existe uma questão sistêmica aqui muito importante. Existe já um congelamento sistêmico. O que é o congelamento sistêmico? Quando eu deixo um pedacinho de mim em algum lugar, buscando resolver a questão. Então, se ele hesita em sair do ventre e ele começa a perceber que parte dele ficou lá e ele deixa um pouquinho dessa energia tentando resgatar essa parte que ficou lá, surge uma desordem, surge realmente um olhar para trás, um movimento de estagnação, um movimento de dificuldade de desenvolvimento. À medida então que ele nasce, lembrem-se que nós falamos sobre a interrupção de vínculo com a mãe, porque à medida em que ele se desenvolveu, a audição se desenvolveu, ele percebe que tem vida fora e ele passa então a fazer uma confusão entre quem era o irmão e quem é a mãe e quem é o pai. Ele projeta o irmão em determinadas pessoas e começa a se sentir então desconfortável, apreensivo, imaginando que a qualquer momento essa pessoa vai dar as costas, assim como aconteceu dentro do ventre. E ele vai projetando isso a vida toda, ele vai projetar em amigos, ele vai projetar em professores, ele vai projetar em relacionamentos. Cada um vai eleger uma parte da vida ou vai eleger situações da vida para projetar essa questão do gêmeo, e isso é muito particular, depende muito qual é o princípio sistêmico que deu origem a essa síndrome, e essas repetições passam a apresentar uma certa similaridade entre o passado e o que se vive hoje, né, com essas projeções. Enfim, nasceu. E você começa a observar que a criança que tem um registro mais acentuado começa a adoecer com facilidade. Então tem problemas pulmonares, dificuldade em se desenvolver, dificuldade em ganhar peso, muitos possuem intolerância à lactose, não se alimentam com facilidade porque se sentem de má consciência. Se dentro do ventre esse irmãozinho não pode ser alimentado, ele se sente culpado por receber o alimento, então cada vez mais ele passa a rejeitar o alimento. Alguns têm muita dificuldade de serem amamentados exatamente porque rejeitam a amamentação, no sentido de: se minha mãe não pôde alimentar eu também não tenho direito, eu não sou merecedor de ser alimentado. Só um segundinho, gente.
E nesse movimento de desenvolvimento, já vem com ele em várias situações a insegurança, o não poder atender a expectativa, um sentimento de que não é capaz, um sentimento de que não é merecedor. Ele é o rei da culpa. Uma característica da síndrome do gêmeo evanescente é que o gêmeo sobrevivente, ele carrega uma culpa sem fim. Ele sempre se sente culpado por tudo, ele está sempre desconfortável, sentindo que existe algo desencaixado e ele precisa buscar mais e mais sem conseguir resolver essa questão. A culpa é algo muito forte junto à síndrome do gêmeo evanescente. E eu preciso abrir aqui um parênteses e fazer uma certa... Vamos buscar um pouquinho algumas reflexões. Reflexão é uma palavra boa. O que acontece? Quando eu sou possuidor de uma culpa, o que eu sinto? Que eu não sou merecedor. Se eu sinto que eu não sou merecedor, eu quero ser, de alguma forma, punido pela culpa que eu sinto. Então, o que acontece? Eu começo a me envolver em situações, eu começo a buscar meios de ser chicoteado, entre aspas. Então, é importante nós compreendermos que todo aquele que carrega culpa, independente do gêmeo ou não, ele carrega com ele a necessidade do sofrimento. E ele vai atrair mais e mais, co-criando para ele, situações que gerem sofrimento. Isso é importante que fique bem claro para você. Por quê? Porque enquanto nós não soltamos a nossa culpa, nós não nos permitimos a evolução. Quem é dono da culpa dificilmente consegue evoluir, ou dá um passo e se culpa ainda mais e se tortura com outra situação. Então, às vezes, aquele que é possuidor da culpa, ele alcança determinado resultado, mas por outro lado, ele precisa pagar a conta, vivendo a dor, um afastamento, vivendo uma justificativa para aquilo que ele havia conseguido. Então, é aquele sentimento de que, nossa, tá bom demais, não gosto nem quando acontece dessa forma, porque eu tenho certeza que na sequência vem algo ruim. É como se não pudesse permanecer tudo certo, tudo bem. Vamos lembrando então que a criança vai se desenvolvendo e à medida que ela se desenvolve, ela muitas vezes busca um espelho para conversar e ela fica horas na frente do espelho. São pessoas que falam com frequência sozinhas, isso é uma outra característica também. Muitos são canhotos, então se você tem ali uma necessidade de diagnóstico e você já percebe que a pessoa é canhota, isso já seria um primeiro passo. Claro que ele precisa ter um conjunto enorme de características, mas já seria um primeiro passo para você ficar atento. E ele vai desenvolvendo então, e ele vai para a escola, alguns não conseguem se socializar, vivem movimentos relacionados a bullying, olham para o professor algumas vezes como aquele que vai abandoná-lo novamente, porque ele vai começar a projetar no professor ou vai projetar num coleguinha de classe. Vai sempre estar envolvido em relações abusivas. É como se ele precisasse de pessoas que se relacionem com ele de forma abusiva, aqueles agressores. Por que isso acontece, né? Por que surgem os agressores e principalmente surgem os relacionamentos desde a infância que praticam atitudes abusivas? Porque lembrem-se do seguinte, o que originou o registro da síndrome do gêmeo evanescente? O que originou foi a ausência, né, em 99% dos casos, a ausência de um pai, uma mãe que não informa o pai que ele se tornou pai ou que ele será pai. E a partir daí vem a desordem. Acontece que muitos dos casos, quando a mãe não informou, é porque o pai foi um agressor. Então foi um homem mais violento, foi um homem que gerou um abuso. Quando o homem é um agressor e a mulher não elucida, não informa a ele a questão da gestação e que ele tem um filho, na vida adulta, as gerações seguintes, muitas gerações seguintes, eu não estou falando que isso aconteceu com a sua avó, pode ter acontecido 10 gerações lá atrás. As gerações seguintes começam a se relacionar e se envolver com relacionamentos abusivos. Então, quando surge o relacionamento abusivo, é uma evidência de que lá no passado houve um homem agressor. Acontece que esse relacionamento abusivo, ele não vai acontecer só na vida adulta, ele vai acontecer também quando criança, onde algumas crianças passam também a se tornarem agressores para aquele que possui o registro da síndrome do gêmeo evanescente, para que ele não se sinta acolhido, para que ele se sinta rejeitado em uma parte, né, do grupo,
ou junto a algumas pessoas. Falei também para você que muitas crianças vão se desenvolvendo e à medida em que elas se desenvolvem, começam a surgir diagnósticos que não possuem embasamento total, mas por falta de compreensão acabam diagnosticando de forma superficial. Déficit de atenção, bipolaridade. E hoje nós já compreendemos que muitos casos da síndrome do gêmeo evanescente possuem estas características. E nos Estados Unidos nós já temos vários relatos de casos que, quando foram diagnosticados dessa forma e não se conseguia reverter o quadro, entregava-se medicamento e mesmo assim existia um desenvolvimento bastante lento no desenvolvimento de um quadro de melhoria dessa criança, começou-se então a praticar a ressignificação referente à síndrome do gêmeo evanescente e os resultados foram fabulosos. Então existe, inclusive, um material da Althea Heiton, no qual eu me baseio muito, onde ela diz que é importante que nós estejamos atentos aos diagnósticos feitos durante a infância, porque muitos casos de distúrbios emocionais estão relacionados à síndrome do gêmeo evanescente, mas passam desapercebidos porque a sociedade não tem o hábito de fazer este diagnóstico. Então é algo muito importante de nós termos em nossa consciência. Precisamos também nos lembrar que muitos filhos não se relacionam bem com as mães. Por quê? Porque ficam sempre receosos, imaginando que vão viver uma repetição. Qual repetição? Repetição de abandono, a mesma que eles viveram dentro do ventre. À medida que se desenvolvem também, muitas crianças que possuem o registro passam a desenvolver alergias. Alergias a alimentos, alergias a ácaros, diversos tipos de alergias. Eu conheço vários casos que possuem marcas no corpo, marcas na pele, manchas na pele. E muitas dessas manchas estão relacionadas à parte aonde o embriãozinho ficava encostado no outro. Existem alguns casos que eles ficavam no mesmo saco gestacional. É mais difícil de acontecer, mas quando isso acontece, o registro é muito puxado. Nesse caso, a confusão entre quem eu sou e quem é ele, porque aí os dois se originaram da divisão de um mesmo óvulo. E é difícil ter essa percepção de uma forma clara. As identidades são tão próximas, são tão, enraizadas umas nas outras, né? Incrustadas umas nas outras, que fica de fato difícil fazer essa distinção entre quem é um e quem é o outro. Fica um vazio muito grande nessa busca constante. Vamos seguir. Uma informação que eu gostaria de passar para você é que se você sabe que o seu filho possui a síndrome do gêmeo evanescente, se ele possui características ou se antes dele você teve um aborto e você então compreende que a próxima gestação é uma gestação de síndrome do gêmeo evanescente, porque isso é uma regra, seria interessante que você, desde criança, desde bebezinho, nos primeiros dias de vida, entregasse para ele algo que trouxesse conforto, como, por exemplo, uma naninha. A naninha pode se tornar um amiguinho dele e ele pode sentir a segurança que ele buscava do irmão dentro do ventre. Claro que no momento oportuno precisa se fazer uma ressignificação, mas é uma forma de dar um acalento àquele bebê que chora muito, aquele bebê que busca muito e que não pode perder de vista os seus pais, perder de vista os seus avós, a sua babá. É uma forma de acalmá-lo, de deixá-lo mais em paz, de deixá-lo mais centrado. Então, o bebê se desenvolveu, se tornou criança, voltando lá à criança, né? E essa criança começa então a se desenvolver. E ela começa a buscar o gêmeo por todos os lugares, aonde ela passa, aonde ela se relaciona, e dependendo do grau de registro, quanto maior for esse grau de registro, maior então essa busca. Alguns possuem registros bastante sutis. Eu possuía um registro que não era, aliás, possuo, porque o registro ele permanece, nós só ressignificamos ele, né? O meu não é o mais forte, ele não era sutil de tudo, mas ele também não era o mais forte, né? E eu percebia que o meu se mostrava em alguns casos pontuais.
Então, por exemplo, um dos casos pontuais que eu percebia é que o meu desenvolvimento sempre ficava parecendo que eu era mais nova do que de fato eu era. Agora é ótimo, né, gente? Acho que isso é bom ressignificar, né? Como se fosse possível. Mas na infância isso acontece muito. A criança ainda continua com aparência de bebê, ou a criança de 10 anos continua com a aparência de 5. Eu pego muitos casos de meninas que estão na puberdade, 12, 13 anos, e todas as amiguinhas já possuem um corpo de mulher formado e elas ainda um corpo de menina, e se sentem muito excluídas do processo de desenvolvimento, porque vem todas as meninas já com o corpo formado, colocam um biquíni, já parecem mulheres, né? E elas acabam ficando, se parecem muito infantilizadas ainda. Eu conheço alguns casos de meninas que já fizeram 18 anos e que são barradas com frequência em balada, em restaurantes, precisam apresentar o RG e mesmo assim ainda são questionadas se esse RG realmente é verdadeiro, porque elas têm uma aparência tão infantilizada que se parecem com adolescentes de 12, 13 anos. E eu conheço alguns casos de adultos que também possuem algumas características que não se desenvolvem. Por exemplo, a voz. Você ouve uma voz no telefone e você fala, nossa, eu tô falando com uma criança ou estou falando com um adulto? Eu outro dia entrevistei uma pessoa na minha casa e as minhas filhas já estavam em casa, era noite, e elas falaram assim, mãe, quem que era a criança que estava aí? Com que criança você estava conversando? E era uma mulher de 40 e poucos anos. Então, existem algumas características que permanecem dentro da fase adulta. Podia ser o rosto, né, gente? Assim, né? Sem umas ruguinhas, ajudaria bastante, né? Aí esse processo eu nem faria ressignificação. Mas enfim, então essa aparência mais jovem é uma característica bastante importante e que acontece com muita frequência. Uma outra situação que começa a acontecer à medida em que a criança vai se desenvolvendo é a busca por tatuagens. A criança começa a buscar no próprio corpo marcar o seu corpo para marcar a existência daquele que não pôde ser visto. Então, desde o início do desenvolvimento da adolescência, você começa a perceber que aquele jovem, ele começa a querer tatuar o seu corpo. Existem pessoas que são inteiras tatuadas exatamente para ali demonstrar a existência de algo que não pode ser visto. Então, aqui já vem alguns sinais. Você que é terapeuta, você que é constelador, quando você recebe alguém no seu consultório ou você vai fazer um atendimento online e percebe a pessoa bastante tatuada, fique atento, é um sinal de síndrome do gêmeo evanescente, é um sinal bastante interessante. Se existe uma dúvida com relação à sexualidade, também é um aspecto interessante. Se existem características de uma percepção mais jovem do que aquela pessoa realmente é, ou aquela criança realmente é uma outra característica. Intolerância à lactose, uma outra característica. Síndrome do pânico, outra característica. Quando alguém te procura, quando está se sentindo muito deprimido ou com um princípio de depressão, fiquem atentos. Muitas vezes o princípio de depressão está relacionado à síndrome do gêmeo evanescente. Uma outra característica é a criança começa a se desenvolver, vai se tornando adolescente e começa a buscar álcool e entorpecentes. Algo que nós precisamos ter muito em mente é que quem tem a síndrome do gêmeo evanescente, ou ele tem mania de tudo certinho, então sou eu fico o tempo todo, né? Arrumo o cabelo, aí olha a sobrancelha, a unha não pode ter um pontinho de esmalte faltando, porque senão você não tira o olho dali, parece que o olho fica fixo ali, você fica o tempo todo. Então existem alguns gêmeos que ficam realmente focados na perfeição. Outros gêmeos, eles não conseguem ter asseio, eles não conseguem se cuidar. Lembrem que eu falei para vocês em uma das aulas, eles não conseguem escovar os dentes, eles não conseguem pentear o cabelo. Então, cuidados pessoais, cuidado com higiene pessoal, cuidados com o corpo é uma característica bastante marcante, né? A dificuldade em cuidar do corpo é bastante marcante junto à síndrome do gêmeo evanescente. Então é algo que é preciso ser observado. Oi, gente! Vocês devem estar estranhando me ver agora de cabelo liso, num outro ambiente, mas eu queria explicar para vocês o que houve. A energia da síndrome do gêmeo evanescente, muitas vezes, ela gera interrupções e ela também gera algumas desordens bastante interessantes. Quando nós fazemos uma aula sobre a síndrome do gêmeo evanescente, nós estamos promovendo a correção de inúmeras pessoas.
E às vezes o movimento, ele precisa acontecer como se acontecesse com representantes de fato. Só que como nós não estamos nesse momento com representantes, como acontece o movimento? Através dos nossos vídeos. Então, faltando 3 minutos para acabar o nosso vídeo, eu tive uma pane no celular, o celular parou e eu coloquei para gravar de novo e gravei os últimos 3 minutos. Baixei para o nosso drive, a primeira parte, a segunda parte, e depois eu acabo, assim que eu baixei no drive, eu já acabo limpando todos esses vídeos, porque senão realmente, assim, o fluxo de energia que fica relacionado ao meu celular é uma coisa absurda. E então, deletei, e hoje, na hora de nós postarmos os nossos vídeos, cadê o vídeo de 3 minutos? Sumiu, desapareceu, né? Eu sou super cuidadosa, eu checo várias vezes se baixou, se tá tudo certo, só depois de um tempo eu deleto, exatamente para que a gente não tenha esse tipo de incidente, mas aconteceu. E aí a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer? Num primeiro momento eu falei, vou fazer outra aula, vou gravar outra aula. Eu falei, não, mas essa aula tem que chegar do jeito que está, porque senão eu vou praticar uma exclusão. Então eu compreendi que eu precisava trazer essa aula, nós trouxemos da forma realmente como foi gravada, e eu me comprometi a fazer o final com os 3 minutos, incluindo aquilo que não podia ser visto, agora vindo à superfície e podendo revelar para vocês o segredo. Então, para mim, este movimento hoje se tornou uma grande constelação e uma oportunidade de correção para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E eu devia essas explicações, então eu quero agradecer a vocês que assistiram ao vídeo, quero agradecer vocês por nos acompanharem, convidar vocês mais uma vez para nos acompanhar através do canal do Telegram. Todos os dias estamos disponibilizando conteúdo bastante significativo e dizer que eu amo vocês e para que vocês... Achei bastante interessante ter acontecido esse movimento, para que vocês compreendam como a nossa vida é dinâmica e nós precisamos sorrir para tudo isso e aprendermos a nos relacionarmos da melhor forma. Beijo no coração, semana que vem tem mais Síndrome do Gêmeo Evanescente e amanhã, meio-dia, amanhã, quinta-feira, meio-dia, nós temos uma live incrível também que vai abordar a Síndrome do Gêmeo Evanescente e vai ter um exercício de ressignificação. Não percam então. Beijo grande!